Olá! Na aula de hoje vamos estudar potenciação. Para multiplicações em que se tem o mesmo fator, criou-se uma operação denominada potenciação. Ficou curioso? Então vamos lá. Para você entender melhor do que estamos falando, vamos começar com um exemplo. Veja a seguinte multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 seria igual a 5 elevado à quarta potência, que no caso resulta em 625. Em 5 elevado à quarta potência, que representa 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, temos 5 elevado à quarta potência, que é igual a 625, temos o 5 representa a base da potência, indica o fator que será multiplicado. O 4 é o expoente da potência, indica quantas vezes o fator será multiplicado. 625, potência de 5, é o resultado obtido. Agora observe mais um exemplo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 à quinta, que é igual a 243, onde 3 é a base, 5 o expoente e 243 a potência obtida. Agora preste atenção na leitura dessa expressão. Ela pode ser feita de duas maneiras. 3 elevado à quinta potência ou 3 elevado à quinta. Vamos analisar mais um exemplo. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 ao cubo, que é igual a 64, onde 4 é a base, 3 é o expoente e 64 é a potência. Nesse caso, podemos ler 4 ao cubo ou 4 elevado à terceira potência. Mas você deve estar se perguntando, onde encontramos a potenciação em um exemplo prático? Em um laboratório, uma população de bactérias dobra de 1 em 1 hora, caracterizando um crescimento exponencial, pois obedece à potência de 2. Se a população inicial é de 3.000 bactérias, quantas bactérias haverá no tubo depois de 4 horas? 1 hora depois, a população de 3.000 dobra para 6.000. 2 horas depois, a população de bactérias que já é de 6.000 dobra novamente e passa para 12.000. 3 horas mais tarde, as 12.000 bactérias dobraram novamente e já estão em 24.000. Depois de se passarem 4 horas, as 3.000 bactérias iniciais se transformaram em 48.000. Forma geral. Agora que já conhecemos algumas formas de potenciação, vamos conhecer a forma geral da expressão. De um modo geral, temos a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes. Como o expoente indica quantas vezes o fator aparece na multiplicação, consideramos que n deve ser no mínimo 2. Potências especiais. Agora que já vimos a forma geral da potenciação, vamos conhecer as potências especiais. De acordo com a definição de potência do item que acabamos de analisar, 1 elevado a n é igual a 1, qualquer que seja o valor de n. 0 elevado a n é igual a 0, qualquer que seja o valor de n, desde que diferente de 0. Os matemáticos estabeleceram uma regra especial para a elevado a 1 e a elevado a 0. Eles decidiram estabelecer que a elevado a 1 é igual a e a elevado a 0 é igual a 1, para a diferente de 0. Agora veja alguns exemplos dessas fórmulas. 8 elevado a 1 é igual a 8, 14 elevado a 1 é igual a 14, 3 elevado a 1 é igual a 3, 3 elevado a 0 é igual a 1, 5 elevado a 0 é igual a 1, 237 elevado a 0 é igual a 1. Agora que já estamos familiarizados com as fórmulas, vamos ver um exemplo prático? O computador foi infectado pelo vírus 11, que ataca outras máquinas ligadas em rede às 11 da manhã. Cada computador infectado ataca outros 3 computadores conectados à rede. Como as máquinas infectadas fazem novos ataques, quantos computadores serão atingidos no quarto dia? Acompanhe dia a dia. O primeiro computador é infectado. O vírus vai infectar outros 3 computadores amanhã. Portanto, nossa base é 3. Se um único computador foi infectado, o expoente é 0, pois 3 elevado a 0 é igual a 1. 3 novos computadores são infectados. Esse é o primeiro dia em que 3 computadores serão afetados. Cada um dos 3 computadores infectou outros 3 no terceiro dia, mais 9 computadores foram danificados. Como cada um dos 9 computadores estava ligado a outros 3, no quarto dia, 27 máquinas foram danificadas. Propriedade das potências. A potenciação, além de proporcionar economia na escrita dos números, também torna alguns cálculos mais simples.
Agora vamos falar sobre o produto de potências de mesma base. Preste atenção nesse exemplo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 7 à quarta, multiplicado por 7 vezes 7, que é igual a 7 ao quadrado, resulta em 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que finalmente resulta em 7 à sexta. Assim temos a seguinte regra. Para escrever o produto de potências de mesma base, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Viram como é simples? Confira mais dois exemplos. 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, multiplicado por 3 elevado à sexta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ficaria igual a 3 elevado a 2 mais 6, que no caso seria 3 elevado à oitava potência. 2 elevado à sétima potência, que multiplica 2 elevado à nona potência, ficaria igual a 2 elevado a 7 mais 9, que resulta em 2 elevado à 16ª potência. Agora vamos falar sobre outro tópico importante para a potenciação: potência de potência. Aqui temos a seguinte regra. Para escrever a potência de uma potência elevada a outro expoente, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Vamos ver alguns exemplos sobre potência de potência? 4 ao cubo, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 4 ao cubo, que multiplica 4 ao cubo, que resulta em 4 elevado a 3 mais 3, que vai ser igual a 4 elevado à sexta. 5 ao cubo, entre parênteses, ao cubo, entre colchetes, ao cubo, é igual a 5 elevado a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 5 elevado a 27. 2 ao cubo, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado à sexta potência. Outra operação que podemos realizar e que envolve a potenciação é a divisão de potências de mesma base. E para isso precisamos conhecer a regra sobre o quociente de potências de mesma base. Para escrever o quociente de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Para entender melhor essa regra, acompanhe esses exemplos. 3 elevado à oitava dividido por 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a 8 menos 2, que é igual a 3 elevado à sexta potência. 10 elevado à sétima dividido por 10 ao cubo é igual a 10 elevado a 7 menos 3, que é igual a 10 elevado à quarta potência. 2 elevado à sexta dividido por 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 6 menos 3, que é igual a 2 ao cubo. E para finalizar esta aula, vamos solucionar um exercício que envolve alguns dos conceitos que aprendemos hoje. Para encontrar os valores da expressão a seguir, calcule primeiro as potências, depois efetue as multiplicações e, por fim, as somas e subtrações. 4 vezes 10 ao cubo, menos 8 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. 4 vezes 1000, menos 8 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1. Isso resulta em 4.000, menos 800, mais 30, mais 2, que será igual a 3.232. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos! Até!